Olá amigos, o desempenho do V8 a gasolina de 4,7 litros é um pouco decepcionante. A unidade de 8 cilindros não é tão rápida quanto você poderia esperar. Mas há tração suficiente na maioria das situações. É verdade que não se pode sonhar em economizar combustível. Em 2004, com o advento do sistema de distribuição de válvulas VVTi, a potência do motor aumentou de 235 para 270 cavalos de vapor. Em 2006, a produção diminuiu ligeiramente para 263 cavalos de vapor. O motor 2USFE é muito confiável e não é fácil de instalar. No entanto, alguns indivíduos conseguem. E ainda, com grande quilometragem, há casos de desgaste do grupo cilindro-pistão, acompanhados de aumento no consumo de óleo. Felizmente, o fabricante forneceu pistões para reparo, e o bloco de ferro fundido permite perfurar os cilindros, o que é significativamente mais barato que o revestimento. O mecanismo de distribuição de gás é acionado por uma correia dentada. Deve ser trocado a cada 100 mil km. A bomba roda mais de 200 mil km, e é recomendável trocá-la a cada segunda troca da correia dentada. Ao mesmo tempo, vale a pena prestar atenção às vedações da árvore de cames. Com alta quilometragem elas começam a ranho. As folgas das válvulas são ajustadas com arruelas especiais, mas a necessidade de ajuste ocorre com pouca frequência. O sistema VVTi é praticamente invulnerável. Se você usar óleo de baixa qualidade ou não trocá-lo em tempo hábil, o filtro de malha do acoplamento VVTi pode ficar entupido, fazendo com que o acoplamento comece a fazer barulho. Após 100 a 150 mil km, o radiador é frequentemente abandonado. Além disso, podem aparecer rachaduras no coletor de escape direito. A uma distância de 150 a 250 mil km, os proprietários precisam se livrar de um catalisador entupido. O V8 é combinado com uma arma de fogo automática de 5 marchas que muda de marcha de maneira silenciosa e organizada. A transmissão automática A750F é extremamente durável, desde que o fluido de trabalho seja atualizado regularmente, a cada 60 mil km. Não há necessidade de pensar em reparos de até 300 a 500 mil km. O Lexus GX470 possui tração integral permanente e um diferencial central com travamento Torsen é responsável por distribuir a tração entre os eixos. As travessas e estrias dos eixos cardan requerem lubrificação regular, injeção. Após 200 a 250 mil km, os proprietários começam a reclamar de choques ou choques na transmissão ao parar ou começar a se mover. Este é o chamado jogo de transmissão total. Muitas pessoas conseguem se livrar de fenómenos desagradáveis após substituir o eixo motor traseiro. Às vezes, há pequenos vazamentos de fluido de transmissão através da vedação da caixa de transferência. Frequentemente, isso é consequência do transbordamento de fluido. No entanto, à medida que envelhecemos, os vazamentos são mais frequentemente causados pelo envelhecimento do O-ring. Nesse caso, os serviços oficiais oferecem a substituição de um atuador caro, mas na realidade basta atualizar o anel. O Lexus GX470 mantém um nível aceitável de conforto em quase todas as superfícies e é mais macio do que a maioria dos outros SUVs. O eixo traseiro está equipado com um eixo contínuo com molas pneumáticas que ajustam automaticamente a altura. O eixo dianteiro usa um design de mola e braço duplo independente. Graças aos amortecedores adaptativos, a Lexus oferece 4 configurações de suspensão. O SUV é demasiado imponente no modo Conforto e demasiado nervoso no modo Sport. Os modos Semi-Conforto e Semi-Esportivo são mais agradáveis. A direção carece de sensação de estrada e durante paradas bruscas o nariz mergulha profundamente. Felizmente, isso não afeta a velocidade de desaceleração. A carroceria do GX tende a rolar muito nas curvas. Para contrariar esta situação, em 2003, foi utilizado o sistema de suspensão dinâmica cinética, KDSS, proprietário com estabilizadores ativos. O KDSS requer manutenção regular, a cada 60 mil km é necessário trocar o fluido e sangrar o sistema. Batidas no sistema ocorrem quando a pressão cai. O sistema pode não funcionar corretamente devido a conexões elétricas corroídas ou falha no bloco de válvulas. Além disso, os sensores podem falhar ou um dos acumuladores hidráulicos começa a soar. Os sensores vêm montados somente com o acumulador de pressão. Quando o KDSS falha, muitos proprietários preferem desmontar o sistema e instalar barras estabilizadoras convencionais. O sistema pneumático, em comparação com os análogos alemães, é muito resistente.
Após 200 mil km, as molas pneumáticas podem apresentar vazamentos. O compressor é o elemento mais durável do sistema. Às vezes, a linha de abastecimento de ar também é alugada. Os amortecedores originais devem ser trocados após 200 a 250 mil km. Após 200 a 300 mil km, as molas dianteiras às vezes cedem. Os braços da suspensão dianteira demoram muito para se mover. As juntas esféricas, via de regra, se desgastam antes dos blocos silenciosos. O sistema de travagem requer atenção regular, as pinças dianteiras muitas vezes ficam azedas. Recomenda-se fazer manutenção todos os anos. Alguns proprietários têm que lidar com uma falha desagradável do cilindro principal do freio, o pedal do freio afunda. A doença ocorre após 250 a 300 mil km. Em alguns casos, a perda de fluido da direção hidráulica é detectada sem vazamentos visíveis. Os vazamentos ocorrem através do sensor de vácuo da bomba, que precisa ser substituído. O ferro da carroceria e a estrutura não são propensos à corrosão. Porém, ao selecionar um carro, você deve verificar o estado do número estampado no quadro, na área da roda dianteira direita. Após 200 a 300 mil km, os travesseiros corporais, geralmente os frontais, são entregues. Eles cederam e uma batida apareceu. A escotilha também exigirá alguns cuidados. Com o tempo, os ralos ficam entupidos e a própria escotilha fica presa ou começa a chacoalhar em superfícies irregulares. O estofamento de couro dos bancos, especialmente nas laterais, perde rapidamente sua aparência elegante. E em modelos mais antigos, pode aparecer uma rachadura no painel frontal, próximo ao visor do instrumento. Os problemas com o resfriamento interno surgem mais frequentemente devido a uma falha no relé da embreagem eletromagnética do compressor. O próprio compressor falha com muito menos frequência. A distribuição incorreta dos fluxos de ar na cabine, sopros de calor de um lado e frio do outro, ocorre devido ao desgaste dos trilhos de acionamento dos amortecedores. Às vezes basta limpá-los. O ventilador do aquecedor pode ficar barulhento após 200 mil km, as buchas quebram. Após 200 mil km, a câmara retrovisora também desiste, ela pisca ou desliga. É destruído pela penetração de água em seu interior. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.